você já deve saber, porque não se fala de outra coisa, mas o Elon Musk é o novo dono do Twitter. O homem mais rico do mundo adquiriu a rede social, a própria agora, por 44 bilhões de dólares. E assim, a gente só está começando a entender o impacto disso tudo e eu vou contar com meus colegas para explicar um pouquinho mais para você. Eu sou a Tainá Freitas, jornalista aqui do time de conteúdo da Startse, e hoje estou com... Se apresentem, por favor. Sabrina Bezerra, eu também sou jornalista, faço parte da mesma equipe da Thay. E eu sou o Roberto Cataldi, head de conteúdo também da equipe aqui, junto com a Tainá e a Sabrina. E aí, vocês se surpreenderam com isso, com essa aquisição? Olha, eu me surpreendi, tá? Assim, eu estava daquele time que não estava acreditando que ia concretizar. Fui acompanhando toda a novela, né? Então, a proposta, ele está se aproximando. Até a enquete que ele fez, né, sobre rede social, sem deixar muito claro o que tinha a ver. Mas até por conta das movimentações de quem estava ali no board, né, começou um trabalho de proteger a aquisição de ações e tal, eu acreditei que não fosse concretizar. Mas agora, depois da notícia oficializada, parece muito óbvio, né, que ele não ia fazer uma jogada dessa para depois dar para trás na última hora, né? Exato, mas eu também fui super pega de surpresa, né? Até comentei um pouco antes de entrar ao vivo que eu não esperava, olhei o noticiário e falei, eita, aconteceu mesmo. E assim, pra gente é algo muito novo, mas assim, o Elon Musk sonha muito, né? E ele sempre foi de falar muito dos sonhos dele, então tem gente que vê como visionário, e aí algo visionário demais, que não vai colocar os planos em prática, e outros ele tá colocando, a gente vê na Tesla, enfim, nos empreendimentos dele. Mas eu achei muito curioso, porque em 2017 ele falou, na verdade, que ele amava o Twitter. 2017, gente, faz 5 anos. Resgataram esse tweet lá dentro mesmo, né? E uma resposta foi muito engraçada, porque alguém falou, por que você não compra o Twitter? E ele comprou. E ele perguntou, quanto custa? Quanto custa? 44 bilhões. Agora sabemos exatamente quanto custa. E isso também não custava tanto até o próprio Elon Musk começar a demonstrar interesse, né? Então, já é parte da grande máquina de relevância que o Elon Musk traz para as coisas todas que ele se envolve, né? Para todos os negócios dele. Exatamente, porque você falou, né? Foi uma novela. E aí tudo começou em março. Em março deste ano, 2022, pelo menos essa etapa da história, né? Quando ele começou a falar um pouquinho do Twitter dentro da própria rede social. Então, os seguidores dele puderam votar se o seu Twitter deveria ser uma plataforma aberta, ter o algoritmo open source, né, como é chamado, e as pessoas votaram que sim. E esse agora é um dos objetivos dele, né? Sim, a promessa é levar mais liberdade de expressão, né, levar mais liberdade para se comunicar, falar o que quiser na rede. A gente não entende bem o que isso quer dizer, né? E se tratando de Elon Musk também é um mistério. Pois é, e um outro ponto que ele fala, que com o código aberto as pessoas elas conseguem opinar mais, trazer novas soluções, ter insights ali para a melhoria do próprio algoritmo, porque a gente tem falado muito lá na plataforma Startse, a gente já abordou sobre isso, sobre o viés inconsciente dos algoritmos, porque quem cria os algoritmos são humanos, e humanos têm vieses, né? Então, esse é mais um ponto dessa questão do código aberto. Levando em conta que, assim, algoritmo é sempre a peça máxima da chave guardada de qualquer rede social, né? Então, já parte da ideia de que vai ser um código open source do algoritmo, já coloca a ideia de qual é a visão do Elon Musk, então, para o que uma rede social tem que ser, tem que entregar, né? Já de cara prometer que aquilo que seria o que toda rede social mais guarda vai ser aberto para todo mundo mexer. E esse é um ponto interessante, porque ele começou, né, nessa história, falando também que ele queria ter a própria rede social. E ele chegou a comprar ações do Twitter antes de adquirir a empresa completamente. Então, ele comprou 9% das ações do Twitter e se tornou sócio majoritário, até que ele foi oferecido uma cadeira, né, no conselho de administração, e aí ele passaria a ter responsabilidades muito importantes e que ele decidiu não aceitar. E aí... Aliás, é no primeiro sinal, né? Que se ele aceitasse a cadeira, ele não poderia fazer uma oferta de aquisição completa, né? Aí ele recusou, já foi no primeiro sinal, tem mais coisa aí. Exatamente. Eu acho que na hora os outros investidores ficaram meio, o que tá rolando aqui, né? O que a gente espera? Porque até a compra foi algo meio repentino, assim, né? Sim. Foi rápido. Eu acho que a questão foi muito rápido. E aí, beleza, né? Ele virou o sócio majoritário, depois
quis comprar, e aí a forma como ele quis comprar essa empresa foi muito até incisiva, porque ele enviou, né, uma carta à SEC, que é o órgão regulador, ali, equivalente à Comissão de Valores Imobiliários, né? Sim. E aí era uma oferta pegar ou largar. Pegar ou largar. Então... Última oferta, que já era valorizando muito em comparação em como as ações estavam no mercado, né? Então tinha toda a cara de oferta irrecusável, mas por ser uma coisa talvez muito agressiva, muito, né? E assim, o que está por trás disso é a ideia de alguém proprietário único, né, virar único dono de uma rede social. Isso também tornava a coisa toda mais improvável, né? Que ele começou a levantar a questão, tá, mas e o dinheiro para poder bancar isso, né? Se ele der conta de comprar todas as ações por esse valor, de onde vai vir esse dinheiro? Então foi tudo desenrolado muito rápido, né? Dúvidas que normalmente levariam semanas, meses, rapidamente ele já tinha... Era um plano muito bem traçado, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia, ele queria ser a Meta, só que pessoa física, né? Porque quando a gente olha, a Meta tem um conglomerado de empresas ali, de aquisições, e é o que ele tá fazendo. Tanto que falou, não, vou fazer um empréstimo ainda que as ações da Tesla estejam em jogo, né? As ações dele. Uhum. Então, acho que é um jogo bem ousado. Elon Musk não tem medo de ser ousado. E aí, até olhando historicamente, ele tem... águas passaram ali, ele com o Twitter, porque ele é uma pessoa muito ativa, né, nessas redes. Sim. E aí, ele já teve um impacto no setor de criptomoedas, já teve um impacto na própria Tesla, né, foi processado por conta de tweets dele, então, ele sabe o poder dessa rede social, né, então... E agora, o que ele vai fazer com esse poder? É isso que tá todo mundo conversando. Inclusive os funcionários. Exatamente. É isso que a gente quer saber, bastidores. O que estão falando? Saiu algumas matérias no Business Insider que fontes, funcionários que não se identificaram, obviamente, disseram que estavam com medo, com receio do que viria por aí e que apenas 10% da galera ali, dos colaboradores, estavam felizes. Os outros estavam apreensivos, com medo. Ai, será que vai mudar totalmente, desde a cultura até o que o Twitter de fato é hoje? Enfim, toda aquela tensão. Ele é uma figura muito ativa em todas as empresas que ele se envolve, né? Então, essa ideia de que se ele vai estar assumindo, ainda mais nesse caso, né, como proprietário, ele vai ter um papel muito ativo. E acho que tem o lado sei lá, do medo de a empresa foi vendida, tem um novo proprietário. Isso já deixaria tenso. Mas por uma personalidade tão incisiva, né, tão presente quanto o Elon Musk, que aliás até levando em conta a própria Tesla, né, que ele não foi fundador, ele entrou primeiro como investidor, depois foi adquirindo propriedade da empresa e à medida em que ele foi fazendo isso, ele foi colocando a visão dele, né, a estratégia dele, o jeito dele de ser, e hoje a empresa é um reflexo disso, né? E isso ele fez com todas as outras que ele ou cofundou ou investiu e foi assumindo mais propriedade, né? Sim, e agora o que ele planeja com isso, né? Qual que é a roupagem que o Elon Musk vai trazer para o Twitter, que é o que está todo mundo falando, está todo mundo interessado, porque não são só os funcionários que estão apreensivos, né? Os usuários do Twitter também estão, isso já virou trending topics várias vezes. E aí é isso, liberdade de expressão, que é uma coisa que o Twitter, ele tem uma política própria e as redes sociais também têm. Mas é algo que... Qual que é a régua, né? Que é a de moderação de conteúdo, né? Que hoje em dia acho que é a grande dor para todas as redes sociais, né? Assim, acho que ele se preocupou com o tema certo. Não acho que o Twitter é nem mais nem menos dentro dessa discussão, porque o próprio TikTok tem tomado várias ações agora que começou a ficar mais popular, tem muita gente usando. Cada vez mais a preocupação passa a ser moderação, né? Como evita de ter muito robô, spammer, moderar o que as pessoas podem ou não comentar. Assim, é coisa de 1, 2 semanas eles colocaram a opção de colocar não gostei, né? Para as pessoas ajudarem a moderar, olha, que comentário aqui não tá legal. Então, é sempre um problema para toda a rede social, né? Mas acho que a grande divisão aí é se isso é algo que tem que ser decidido só pela rede social, lá pelos engenheiros da empresa que estão decidindo o algoritmo, se tem que envolver, como o próprio Elon Musk, uma visão de praça pública, né? As outras pessoas têm que participar dessa conversa. Ou uma coisa que certamente ele é contra, mas também está sendo discutido, regulamentação estadual, né? Governamental. O Estado começar a opinar do que as redes podem ou não limitar, fazer, enfim. Que é uma coisa que ele sempre se mostrou muito contra e agora acho que parte da razão para comprar o Twitter é para se posicionar nisso também, né? E esse é um ponto, porque a compra ainda não foi 100% efetuada, né? Ela ainda tem que ser aprovada e a gente não sabe como que os órgãos reguladores vão receber isso,
Mas tá todo mundo meio sentindo. Até porque o Twitter passou por uma mudança de controle recentemente, né? Ele foi fundado pelo Jack Dorsey, não foi fundado pelo Elon Musk, é mais um caso que não foi por ele, mas ele foi fundado pelo Jack Dorsey, e o Jack Dorsey saiu recentemente, em novembro, quase dezembro de 2021. E aí, agora tem um outro CEO que tá só 5 meses. O nome dele ainda nem se tornou conhecido. Mas aqui eu tenho o nome dele, que eu vou... Mal chegou e vai ser eclipsado pelo próprio Elon Musk, né? Exatamente. Ó, o nome dele é Parag Agrawal, eu acho que é assim que fala. Mas ele falou que ele pretende ficar na empresa pelo menos uns 6 meses, mas... Que deve ser muito por questão contratual também, né? Com certeza. Exatamente. Mas é isso, né? Como que a empresa vai ficar a partir de agora? Sim. Quem vai liderar essa empresa? Aliás, já era uma expectativa de mudança, porque assim, era raro. O Jack era fundador e ainda estava no comando da empresa, pensando numa empresa do porte do Twitter, assim, pelo tempo que a empresa tem, é muito raro, né? Então o movimento dele sair já foi considerado uma transformação ali. O Twitter não vai ser o mesmo. E acho que era justamente nessa oportunidade que... Sim, é sabido que o Elon Musk e o Jack têm relação, eles são afinidades, amigos, né? Sim. Tem afinidades também, então assim, é conversado que ele foi uma das pessoas que levou para o conselho a ideia de que, o Elon Musk é ponta firme, vale a pena colocar ele como parte, ele vai executar, ele tem o DNA do que o Twitter precisa. Ele disse, eu confio muito no Musk. Exato. Então assim, movimentos muito específicos do que o Twitter que permitiu que isso acontecesse, mas pensando nesse movimento que você mesmo falou, né, Thay, de personalidades que quiseram montar as próprias redes sociais, montar os seus próprios lugares, assim, para dominar um pouco esse discurso do que pode e o que não pode, o Elon Musk foi muito certeiro, né? Com certeza ele atingiu a ferramenta certa com um número de engajamento, usuários. E acho que particularmente para a gente este ano, num momento também chave, porque é ano de eleição e Twitter está sendo parte das discussões aí, né? Até no Supremo Tribunal Federal, enfim, das preocupações, né? Twitter, Telegram, que a gente falou recentemente aqui no canal, né? Então, assim, são ferramentas que movimentam muito aspectos diversos da democracia, da economia. E ele está se colocando no centro dessa conversa, né, ao assumir o Twitter. E aí, qual que é o próximo passo, né? Porque as pessoas têm níveis diferentes de entendimento, né, do que pode ser falado e até mesmo o que é liberdade de expressão e o que é desinformação. Uhum. E agora, essa é a responsabilidade que eles vão ter a partir de agora. Quando a gente fala de Brasil, já tem se falado muito até do aspecto político. Não, agora vai favorecer XYZ. A gente não sabe, não tem como falar sobre isso ainda, porque a gente não sabe como que as coisas serão a partir de agora, mas a ideia é realmente... Isso vai estar em discussão. E até esse conceito de praça pública que ele trouxe no anúncio, e ele fala que é um ponto-chave da democracia. Eu acho que ele vê essa responsabilidade, agora vamos ver o que ele vai fazer com ela. Pois a gente segue acompanhando aqui. Mas tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante, que é algo que falamos muito, que é sobre NFT e criptomoeda. Não, a afinidade que a gente falou entre o Jack Dorsey e o Elon Musk, é isso, eu acho que é o que eles mais falam, criptomoedas, assim. Criptomoeda, porque quando o assunto é NFT, o Elon Musk, ele não tem tanta afinidade. Ele disse que ele não acredita em NFT, por outro lado, é um amante ali das criptos, então... O que será que vem por aí? Será que a ideia de que os NFTs vão continuar no Twitter vai rolar ou não? Vai cair por terra? Não sabemos ainda. Musk tá segredo guardado em 7 chaves. Falando de segredos, enquanto o Musk tá quietinho, tem muita gente falando, que é o próprio Jack Dorsey. Você comentou, sabe, sobre o que ele disse, né? Ele abriu os braços para receber Elon Musk, e aí ele disse que ele confia muito no caminho que o Twitter está seguindo, e, enfim, que um ponto super interessante, porque é uma Big Tech que era pública, né? Era uma empresa que tinha capital aberto, e agora aliás, teve muita dessa confusão quando teve o anúncio, as pessoas entenderam, como assim? Agora ela é privada, mas essa diferença entre os acionistas, né? Ter lá o capital aberto e agora... um único dono. Exatamente. E aí, quando você tem uma empresa de capital aberto, você tem X responsabilidades, né? Tem que prestar mesmo contas. E agora, quando é uma empresa de capital fechado, as coisas são um pouquinho diferentes. E aí, esse é um ponto que o Jack Dorsey falou que o Twitter deveria ser sempre uma instituição, nem uma empresa, justamente por esse papel social.
E temos também, por outro lado, outro bilionário falando, que é o Jeff Bezos. Todo mundo quer saber, até porque tem rixas entre esses dois, né? Quanto aos movimentos espaciais dos dois lados, tem muita disputa de contratos com o governo, quem vai chegar primeiro no espaço, quem vai ganhar mais dinheiro com isso. Então, sempre que um tá opinando sobre o outro, a gente tenta saber, né? E a plataforma foi o Twitter, né? O Jeff Bezos opinou por ali. E aí, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Vocês viram o que aconteceu? Eu fiquei sabendo quando você me contou, Tainá. Então conta aí, Thay. Então. Até porque eu não sabia, eu estava discutindo se o Jeff Bezos é ativo no Twitter não, porque eu nunca tinha visto isso. Então a gente ficou discutindo se ele reativou a conta só para poder dar essa espetada. A gente não sabe, assim, Jeff Bezos, se você está aí nos escutando, por favor... Não, brincadeira. Mas ele retweetou um tweet de um jornalista do New York Times que falava sobre a relação da Tesla com a China, porque a China é um dos maiores, é o segundo maior mercado da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos que depende de baterias, que são produzidas na China. Então, é uma novela, tem uma relação ali que é muito importante. E aí, a espetada que ele deu foi sobre se agora a China terá um espaço dentro da praça pública da democracia mundial. E aí, o que vocês acham? Será que eles vão entrar em acordo ali ou veremos mais alfinetadas? Olha, eu acho que até porque o Jeff Bezos teve o seu movimento também de ganhar espaço na praça pública com a aquisição do Washington Post, né? Sim. Que também foi uma aquisição privada, ele fez, não foi em nome da Amazon. CPF, né? Exatamente. Então acho que tem muito dessa ideia do quanto esses bilionários, esses empresários estão entendendo o papel da comunicação, da informação, como parte crucial de você construir o que sua empresa, enfim, tem como valores, né? Sim. E é engraçado pensar que o Elon Musk fez movimentos desse no passado, mas nunca de maneira agressiva como está fazendo agora. Então, acho que vão continuar tendo espetadas, mas eu acho que no fim a visão dos ambos é a mesma, assim, de cada vez mais ter essa relevância além só do mundo tech, né? Do que é entendido como mundo tech, que na real tem a ver com ter mais relevância no ecossistema geral, né? De transformação, de propósito na vida das pessoas, né? E é isso, né? Porque o Twitter, voltando a original, né? O que ele era originalmente era o que está acontecendo. Então, eu acho que por muito tempo as pessoas vão continuar voltando ali para falar o que está acontecendo, seja nas próprias vidas, seja no mundo, né? A questão política, econômica, enfim, Sim. porque é uma plataforma muito importante para isso. E as empresas também, né? Porque as empresas usam muito o Twitter para marketing mesmo. Acho que de empresa brasileira, por exemplo, a Magalu é um baita case, que está ali ativa, e a gente até comentou, né, tá? Entraram no hype. O que você compraria com 44 bilhões? O perfil da Magazine Luiza publicou. Então, é uma ferramenta também ali usada pelas empresas, pelo mercado B2B. Então... Sim. Aliás, entre as redes sociais, apesar de ser a rede social com menos seguidores, menos glamour, é a rede que tem mais personalidades, mais marcas, assim, onde tem mais esportistas envolvidos, figuras da política. Às vezes não tem uma conta lá de Instagram, mas tem uma conta no Twitter. Então, acho que reforça muito esse aspecto de praça pública, porque você tem mais perfis variados. Porém, ao mesmo tempo, é uma rede que tradicionalmente, historicamente, nunca deu muito lucro, nunca conseguiu escalar na velocidade das outras. Então, é isso. É mais o potencial que ela tem ali como parte de gerar essa conversa e ter esse valor para as marcas e para as pessoas, do que necessariamente o retorno financeiro. Porém, o Elon Musk sabe fazer retorno financeiro também. Né? Então, essa é outra dúvida que fica no ar. O que ele vê ali? O que levou ele a conseguir convencer o board de que eu consigo levar essa empresa adiante, que, sei lá, como projeto de negócio mesmo, ninguém mais viu, né? Ninguém teve essa visão até ele chegar. E falando ainda de dinheiro, não foi nada barato, né? Foi uma aquisição que, assim, 44 bilhões é muito dinheiro. E quando o Zuckerberg comprou o WhatsApp, comprou o Instagram lá, muitos anos atrás, eram aquisições de, 10 bilhões. Agora, Sim. 44 é muito dinheiro. E sabe, se você comentou uma coisa comigo que eu achei super interessante, quais empresas brasileiras daria para comprar com 44 bilhões de dólares? Nossa, várias. Até fiz uma colinha. Bradesco, Santander, BTG, Telefônica, JBS, Redditor, enfim, a lista é imensa. Acho que vale até gravar um vídeo curto e a gente solta nas redes sociais para vocês acompanharem. Mas é muita grana, então daria para ele ter uma cartela aqui de opções, empresas. E o que ele vê além disso, então, né? Porque você já está acima de todas essas empresas, onde ele acha que mais pode chegar, né?
Será que vai ter mais aquisições por aí? Então, isso que a gente vai conversar aqui previamente, né? Que o Twitter fez também aquisições, mas não de maneira tão agressiva quanto outras empresas, outras redes sociais. Mas acho que você comentou é ótimo, sabe? Né? O Elon Musk ele em si, ele é a empresa, né? Ele é a meta. E ele faz as aquisições e pluga ali entre as empresas o que pode ter de possibilidades que a gente não está vendo agora, né? Elon Musk Inc. Esse é o futuro. E aí a gente te conta as próximas novidades do Elon Musk Inc. aqui na plataforma Startse, na newsletter Startse. Por favor, continue nos acompanhando por aqui, porque a gente volta já já. Até a próxima. Muito obrigada pela presença hoje. Quero sempre continuar trocando com vocês, porque eu aprendo muito. Então... eu também. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, tchau. pai.